Abra sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta sua Bíblia bem alta aí, quem trouxe. Quem está com a Bíblia no celular aí pode levantar o celular, tá bom? Vou dar esse apoio para você. Amém? Glória a Deus. Galera, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens, uma mensagem chamada Testamento. Por que Testamento? Você vai descobrir no último dia da última pregação, lá em julho. Você vai entender o que é o Testamento. Mas nós estamos aqui hoje para poder falar de uma palavra que marcou muito meu coração. O Espírito de Deus, Ele é poderoso e Ele deseja transformar a sua vida hoje, amém? Não se deixe distrair por nada, absolutamente nada, porque Deus Ele tem um projeto para você hoje, Deus Ele tem um propósito em você estar aqui hoje. Por isso nós não vamos permitir que nada, absolutamente nada, distraia o seu coração, amém? Então fique tranquilo, o Senhor vai ficar aqui, vai acompanhar a palavra com a gente. Se caso ele atrapalhar a palavra, o Gleico vai conduzir ele até ela fala, tá bom? Fique em paz, isso não é não amor, amém? É pelo contrário, é amor, a sua vida e a vida dele, amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, versículo 15. Atos 17, 15. Não se preocupa não, meu irmão, você não está vendo outro líder do Teams aqui não, tá bom? Aliás, eu quero dizer para todo mundo que no seu interior me zoou. Tá charmoso, tá charmoso. Quem zoou meu bigodinho? Não fui eu, hein? De pecado, meu irmão. Minha esposa continua me achando lindo, né, amor? Fala assim. Amém? Ninguém gostou da minha boquinha, gente? Não. Era o quê? Pra parecer mais novo? Quem tem estilo? Faltou o skate. Quem tem estilo, né, gente? Quem tem estilo? Não, não tira nada. Quando você acha que eu quero apontar para você que essa ideia de tirar a barba ela teve um propósito, amém? Mas eu não vou contar para você. Pode ser que você descubra um dia, mas ela teve um propósito e ela tem a ver com essa palavra. Mas vamos lá. Atos 17, 15. Quem achou aí? Diz amém. 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 Quem não achou, fala misericórdia. Misericórdia. Atos 17, 15. Atos 17, 15. Vamos lá. Diz assim: e os que acompanhavam a Paulo levaram ele até Atenas, e tendo enviado direção para Silas e Timóteo, seus discípulos, a fim de que eles fossem estar com ele o mais depressa possível. Então partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, se perturbava nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, Paulo na sinagoga, que era uma espécie de igreja, com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que ali estavam. Aconteceu que alguns filósofos epicureus e estoicos, que são filósofos gregos, nada mais que isso, discutiam com Paulo. Uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? Sabe o que é paroleiro? Quem sabe o que é paroleiro? Não. Quem sabe o que é paroleiro, gente? Paroleiro é aquele famoso contador de história. Sabe aquela pessoa que aumenta mais de venda? Estamos falando que Paulo era um contador de histórias. Outros diziam: parece ser o pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. E então, tomando Paulo, gente, esse tomando, na origem da palavra, é pegando ele à força, amém? Conduziram Paulo, como se fosse uma escolta, e levaram ele até o Aerópago, que é um lugar de discursos, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que você fala? Pois tu nos traz aos ouvidos coisas estranhas, portanto queremos saber sobre o que é isso. Então Paulo fala: ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de contar ou de ouvir sobre as últimas novidades. Manda fofoqueiro, irmão, é isso aí. 22. Então Paulo, estando de pé no meio do Aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que
são extremamente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do seu culto, encontrei também um altar em que estava escrito. O que está escrito aí, irmão? Fala isso bem forte. Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vocês honram e nem o conhecem, é sobre ele que eu estou falando a vocês. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós estamos diante da Tua Palavra, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor nos permitiu estar aqui hoje. Te agradecemos porque o Teu amor, Ele é para nós. O Senhor reservou esse dia para estarmos aqui. Te pedimos, Pai, que essa palavra, ela seja a direção ao nosso coração. Que não haja, Deus, em nós nenhuma distração. Em nome de Jesus, Pai, que toda seta lançada para nos distrair, para tirar o nosso foco, para nos perturbar, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Eu apresento a minha vida diante do Teu altar, Pai, e me anulo, que seja feita a Sua vontade, que somente o Seu Espírito fale e que não saia nada da minha carne, mas que o Senhor seja a única verdade neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória ao Senhor. Galera, o nome dessa palavra é Nameless. Para quem sabe, eu gosto de colocar nomes em inglês. Talvez eu vá continuar com isso até o fim da vida. Quem sabe eu não começo a colocar uns nomes italianos. Essa palavra Nameless, na tradução do inglês, significa sem nome. Né? Assim como estava naquela escultura, naquele altar, estava o Deus desconhecido, o Deus sem nome. E é muito interessante porque a história dessa escultura, ela é tão incrível quanto Paulo estando ali para falar sobre ela. Os estudos falam que 600 anos antes de Cristo, mais aproximadamente, houve uma grande doença sobre Atenas, onde muitas pessoas estavam morrendo. E elas começaram a entregar ofertas, sacrifícios aos deuses que elas acreditavam, mas a praga ela não cessava. Muitas pessoas estavam morrendo. E então eles se lembravam de um homem que morava em Creta, que era um país vizinho, chamado Epimênides, que era um profeta não judeu. E esse homem ele foi chamado para ir até Atenas. E chegando lá, ele viu que as pessoas estavam entregando sacrifícios e entregando diversas ofertas a esses ídolos, mas a praga não cessava. Então Epimênides falou o seguinte: nós vamos orar essa noite e jejuar, e então veremos o que o Senhor fará pela manhã. Então eles fizeram assim, jejuaram, oraram, e pela manhã a praga havia cessado. E essa história ficou tão conhecida em Atenas que eles então falaram para Epimênides, muito gratos, mas sem saber: Epimênides, qual foi o Deus que nós iramos? Qual foi o Deus que você entregou? Qual foi o Deus que nos curou? Quem foi o Deus que salvou? E Epimênides disse para eles: esse Deus ele não pode ser representado nem com prata, nem com ouro, nem com ferro. E assim é a história. Por isso foi construído esse monumento escrito ao Deus conhecido. E então Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai a Atenas. E então ele começa a discursar ali no meio dos gregos, começa a pregar o evangelho no meio dos gregos. E uma das coisas que Paulo ele percebe é que havia muitos ídolos ali. Havia uma grande idolatria. Tem estudos que falam que nessa época devia haver mais de 10 mil deuses em Atenas. Tanto deuses que eram geral ali da nação, quanto deuses próprios pessoais, que as pessoas construíam dentro de casa. E essa palavra ela veio no meu coração porque dentro da nossa realidade hoje, nós estamos vivendo em uma geração, em um tempo que está levantando altares, está levantando monumentos a diversos ídolos, está construindo altares para outros deuses, e muitas vezes nem sabe. Agora, nós precisamos trazer isso para o nosso contexto, para a nossa realidade. O que é, então, de fato, que tem a ver com essa palavra de Paulo? Porque quando Paulo está ali, pregando o Evangelho, discursando, para aquelas pessoas, aquela palavra, ela era estranha. Aquela palavra, ela não era conhecida. Então, provavelmente, era a primeira vez que estava sendo pregado o Evangelho em Atenas. Então, Paulo, que era um cidadão romano, e também tinha
ele também falava grego, ele estava ali em Atenas para poder esperar os seus discípulos Timóteo, para que eles pudessem então, assim como feito em outras cidades, implementar a igreja de Cristo. Só que o Paulo, ele era um homem muito louco, ele era um homem que ele era possuído pelo Espírito Santo de Deus, e conforme Paulo ia andando naquela cidade, muito se perturbou o coração dele acerca daqueles ídolos. Mas Paulo não estava preocupado, não estava perturbado apenas por causa dos ídolos. Tanto que quando ele vai para o Areópago, para aquele lugar que era uma montanha assim, bem, não era tão alta, e aonde se encontravam uma das maiores mentes da Grécia, eles se encontravam ali para poder falar das suas teorias. E as pessoas ficaram tão impressionadas com aquilo que Paulo estava pregando, sobre a ressurreição e a vida de Jesus, que então eles levam Paulo até esse lugar para poder pregar o Evangelho. E então, quando Paulo chega lá, as pessoas começam a perguntar: que doutrina é essa que você prega? Outros diziam: isso é conversa fiada, isso daí é lenda. Outros diziam: será que esse homem está pregando deuses estranhos? Mas a verdade, quando eu estava orando sobre esse texto, Deus me revelou algo no meu coração. Aquelas pessoas não estavam impressionadas apenas com Paulo, elas apenas queriam mais um Deus para sua coleção. Elas queriam saber sobre o que é esse Deus, o que esse Deus faz. Esse Deus ele vai me dar dinheiro, esse Deus ele vai me dar amor, esse Deus ele vai me dar prosperidade. O que é que faz esse Deus? Eles estavam interessados em adicionar à sua coleção mais um ídolo. E então Paulo ele começa a discursar e a pregar o Evangelho. A primeira coisa que ele diz para eles é que eles são muito religiosos. Paulo é louco. Paulo chega no meio de uma cultura, no meio de algo que era extremamente comum e corriqueiro, e a primeira coisa que ele faz é exortá-los a respeito da sua idolatria. Paulo é muito louco. É como se as pessoas estivessem hoje em um lugar onde, por exemplo, vamos dizer que você está numa empresa ou em um curso onde as pessoas são muito ateias. Vem cá. Posso entrar? Depois eu estou errado. Posso entrar para você entrar. Então Paulo, ele começa a pregar, e a primeira coisa que ele faz é exortar sobre a religiosidade que estava acontecendo. Então é como se nós estivéssemos numa empresa, num local onde há pessoas de outras religiões, de outros, ou até mesmo que são ateias, e você começar a pregar o Evangelho e dizer: olha, vocês são religiosos, isso que você acredita é mentira, isso que você acredita é falso. Foi isso que Paulo fez. E depois então Paulo não deixaria os caras respirarem daquilo que ele falou. E ele começa então a dizer: e tem mais, eu estava andando na cidade e vi que vocês têm um monumento a alguém chamado Deus desconhecido. E esse Deus que vocês honram sem saber o nome, é esse Deus que eu estou pregando. E então Paulo começa a pregar o Evangelho. Mais tarde seus discípulos chegam e eles instalam a igreja em Atenas. Mas trazendo isso para a nossa realidade, galera, é claro que é uma história incrível de Paulo, mais uma das histórias de Paulo, mas essa pregação ela realmente é paulina. Então você que gosta muito de Paulo, nós vamos falar bastante sobre ele. Só que hoje, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que Paulo, ele perturbou o seu espírito por causa dos ídolos que estavam ali. E hoje, galera, nós estamos vivendo uma época onde nós estamos tão anestesiados com outros ídolos que nós cultivamos, que nós não conseguimos nem mesmo pregar contra isso. Eu já vi, por exemplo, pessoas que, esse negócio aí de usar narguilha, usa quem quer, esse negócio aí de homossexualismo, esse negócio aí de usar drogas, usa quem quer. Minha Bíblia está aqui. Não. Nós não estamos pregando contra as forças das trevas. Muitas vezes nós estamos adaptando a igreja ao que o mundo deseja.
pregar contra o pecado. Eu não tenho peso nenhum de chegar aqui e dizer para você: abandona o teu pecado, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga Cristo. Porque nós estamos aqui para ser perturbadores deste século. Nós estamos aqui para de fato incomodar o mundo. Nós estamos aqui para que as pessoas olhem para os cristãos e falem: lá vem ele de novo falando da palavra. Nós estamos aqui para isso. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ser cristão na água com açúcar, onde a gente entra num ambiente, uma roda de amigos e todo mundo xingando, todo mundo falando um monte de bobeiras, falando um monte de imoralidades, e a gente fica não, ei, nós temos que olhar para o pecado e dizer: ei, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Porque nós estamos lutando, galera, contra principados e potestades. Nós não estamos lutando contra o Zezinho da esquina. Estamos lutando contra o inferno. E o inferno está destruindo cada vez mais vidas, a cada vez mais pessoas se perdendo, a cada vez mais pessoas se desviando. E o sangue disso é meu e seu. O sangue está sobre as nossas mãos. Quando nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho e não pregamos, essa responsabilidade está sobre nós. Essa semana eu estava vendo uma reportagem de um jovem que ele se matou e deixou um bilhete para a mãe dele. E a mãe dele falou assim na reportagem, chorando: ontem veio o pessoal que era da igreja dele, mas ele não estava em casa. Talvez, irmão, talvez se ele estivesse, talvez ele poderia estar vivo hoje. Porque eu creio, irmão, que a palavra de Deus é transformadora. As pessoas fogem de Deus, as pessoas correm da presença de Deus, mas ela é tão poderosa que ela nos atrai. Então não podemos lutar contra a presença. Quando nós menos esperamos, estamos sentindo necessidade da presença do Senhor. Mas trazendo para a nossa realidade hoje, tem algo que me preocupa muito, e a intenção dessa série de mensagens, irmãos, é derramar sobre você absolutamente tudo que o Senhor colocou no meu coração em 14 anos que eu me converti. Você pode falar assim: é possível fazer isso em 3 mensagens? Eu não sei, mas eu vou tentar. Uma das coisas que nós precisamos entender e identificar hoje, é que nós estamos, assim como os gregos, levantando ídolos e colocando ídolos nos nossos altares, colocando ídolos nos tronos do nosso coração. Hoje, assentado no coração de muitos de nós, está qualquer outro Deus, menos o nosso, menos o Deus verdadeiro. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque é muito sério, porque eu quero te prevenir, para que você não viva uma caminhada cristã, onde daqui a 3, 4 anos você vai correr, se cansar e vai abandonar o Senhor. Eu quero que você tenha o seu coração totalmente sedimentado. Eu quero que o seu coração, ele daqui a 3, 4 anos, ele esteja queimando assim como hoje. Há 14 anos atrás, eu acho que faz 14, eu estou perdendo as contas. Há 14 anos atrás, 2008, a chama que estava no meu coração é a mesma que eu tenho hoje. Absolutamente a mesma. É a mesma paixão para salvar vidas. É a mesma paixão para evangelizar. É a mesma paixão para fazer as coisas para o Senhor com excelência. É a mesma paixão para amar o perdido. É a mesma paixão para cuidar daqueles que precisam. Eu espero que essa chama ela fique para sempre no meu coração, até eu estar bem velhinho lá, caindo, e o Senhor me levar. Que dia glorioso vai ser, irmão. O dia que eu encontrar o meu Senhor e Ele falar para mim: vem para cá, meu filho, eu te conheço. Esse vai ser o dia mais louco da minha vida. Mas trazendo para a nossa realidade, nós estamos vivendo uma geração que até diz amar o Senhor com os seus lábios, mas não ama o seu coração.
comuns na nossa geração. E que é isso que impede que a gente cresça. É isso que impede que o Evangelho seja pregado pelos jovens a toda criatura. O primeiro é o trono do sentimentalismo. Buscamos um Deus que possamos sentir, representar com algo que Ele faz por nós, e não um Deus que a gente se importa em conhecer e nos relacionar. Isso é muito triste. Se você está vivendo por um Deus no qual você possa sentir, eu quero te dizer, você está perdendo o seu tempo. Porque a presença dele não somos nós que atraímos, Ele que demanda sobre nós. Quando Ele quer e se Ele quer. Imagina Deus recebendo ordem nossa: olha Deus, eu quero a sua presença agora. Vem aqui, se você não me der a sua presença, você não existe. Imagina Deus do céu falando: tolinho, tolinho, não pode ir embora. Mas isso é muito mais profundo que apenas isso. Se trata de uma realidade do nosso coração. Nós então sentimos a Deus, eu acredito em Deus. Se eu não sinto Deus, eu não acredito em Deus. Que Deus é esse que você está criando? No Velho Testamento, ninguém sentia Deus. Deus escolhia os seus profetas para se apresentar. E quando ele se apresentava, eles tinham que tirar a sandália dos seus pés. Eles tinham que se dobrar, e eles tinham que tampar os seus olhos, o tamanho era a glória de Deus. E antes de encontrá-lo, eles acreditavam. Moisés, ele sobe ao monte, e ele vê a sarça pegando fogo, dessa música que a gente fala. Só que Moisés foi o único. Ele estava liderando um povo. O povo não viu Deus. O povo não sentiu Deus. Tanto que em Êxodo capítulo 29, quando Moisés sobe o monte para poder receber as tábuas da lei, enquanto ele está lá em cima, sabe o que o povo faz? Levanta um bezerro de ouro para adorar. Enquanto Moisés sobe para poder trazer a voz de Deus para o povo está buscando um outro Deus, construindo um outro ídolo para adorar. Porque eles não estavam sentindo Deus. Porque Deus não estava fazendo o que eles queriam. E nós fazemos isso sim. Nós nos relacionamos com um Deus que nós criamos, a nossa imagem e semelhança. Não é o contrário, não é nós que somos a imagem e semelhança dele. A gente quer um Deus que seja a minha imagem, a minha semelhança, a minha vontade. Eu quero um Deus que não fale contra o meu pecado. Eu quero um Deus que eu não precise orar. Eu quero um Deus que eu não precise fazer devocional. Eu quero um Deus que eu não precise jejuar. Eu quero um Deus que eu não precise ir na igreja. Eu quero um Deus que eu não preciso olhar para a cara do meu irmão. É esse Deus que eu quero. Se não for assim, eu não acredito. O problema é teu. O problema é seu, vai te tratar. Quem você pensa que é? Você acha que Deus precisa de mim e de você? Somos pó. Com um estalar de dedos, Ele nos desintegra. Nossa existência some do mapa. E a gente quer colocar Deus dentro da nossa caixa.
Eu vivo de remendo em remendo. Sábado que vem eu preciso buscar mais, porque senão eu morro. Só que eu conheço muitos que não conseguiram chegar no outro sábado. Eu já contei para vocês, eu tive uma amiga que ela tinha depressão e ninguém sabia, e ela se suicidou. E no sábado anterior nós estávamos na igreja e a gente estava dando risada. Saímos da igreja, fomos para a casa dela com um grupo de amigos e ficamos tocando louvores, falando do reino de Deus. Mas ela estava se relacionando com Deus através da emoção. Não conseguiu chegar no outro sábado, na quarta-feira. Eu recebi a notícia que ela havia injetado na veia dela uma injeção e ela morreu. 16 anos. Por quê? Porque aprendeu a se relacionar com Deus através da sua emoção. Mas se eu sentir um arrepio, é Deus. Irmão, nós muitas vezes sentimos arrepio por causa do frio e estamos dizendo que é Deus. Muitas vezes a gente chega na igreja quebrantado para buscar a Deus. Mas se não tiver um louvor, se não tiver aquele louvor que fala comigo, aquela música que mexe com a minha emoção, com o meu eu vou embora e nada vai ser. Se Deus não me falar comigo hoje, se eu não sentir a presença de Deus hoje, é porque Ele não existe. Sem razão, Ele não existe, Ele é. Independente de você crer ou não, Ele é. Nós muitas vezes, irmão, estamos criando esses ídolos através da nossa emoção. Mas se Deus der o varão que eu quero, se Deus der o emprego que eu quero, se Deus fizer o que eu quero, é certeza que Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, e se não for a vontade dEle, e se for o processo dEle que você ande pelo deserto? A Samira estava falando aqui quando ela abriu o culto, o processo dessa, do dia que você chegou aqui até hoje que você abriu o culto, só você sabe como foi difícil. Pessoas duvidaram da Samira, pessoas apontaram o dedo, e tenho certeza que os amigos dela falaram, crente nada. Só que o que define se nós estamos relacionando com a nossa emoção ou com Deus é o quanto nós somos transformados. Tem pessoas que vêm na igreja há 2 anos, 1 ano, nem batizado ainda não é, nem deu um passo para se batizar. Sabe por quê? Porque existe um ídolo no coração dele. Existe alguém ocupando o lugar de Deus no coração dele. Precisamos decidir firmemente pregar contra o pecado. Precisamos conhecer a Deus e amá-lo, mesmo que a gente nunca o veja, mesmo que a gente nunca sinta o toque dele, porque o fundamento da nossa fé não é sentir e sim crer. Ainda que eu nunca sinta, isso não torna Deus não real, mas pode te tornar não real. Você pode viver uma vida sem propósito. Tome cuidado com as suas emoções. Quem está no trono? Quem está no trono hoje do seu coração? Será que é a depressão? Será que você está buscando a Deus por causa da depressão? E se Ele não te curar? E se Ele não te curar? E se você morrer amanhã? Deus não existe por causa disso? Você vai deixar de amá-lo porque Ele não te curou? Então quem é esse Deus que tantas pessoas pregam? Entregue isso e você vai receber isso. Se você buscar a Deus, você vai receber algo. Irmão, você buscar a Deus não vai te garantir que você tenha nada. Pelo contrário, negue-se a si mesmo. Pode ser que você até perca mais. Você está disposto a amar, mesmo que Ele exija que você abra mão do que é mais valioso para você? Jesus, quando Ele é confrontado, Ele está ali na casa dos discípulos, e perguntam para Ele: Jesus, seus irmãos estão lá fora. Sabe o que Jesus diz?
leu umas 2, 3 vezes. Mas as pessoas podiam ter falado: eu não amo, mas Jesus, ela falou. Porque não era qualquer um, era a mãe de Jesus que estava lá de fora. Irmão, você sabe por que as pessoas estão abandonando a fé? Sabe por que as pessoas abandonam a igreja? Não é porque as coisas não estão dando certo, não. É porque dentro do coração dela existe um outro ídolo. Muitas vezes a gente sai da igreja por causa do que o irmão falou. Ele é o ídolo que você está construindo. Muitas vezes a gente abandona o nosso ministério, o nosso chamado, porque não é do jeito que você quer. Esse é o ídolo que você está construindo. Está se movendo pela emoção, está se movendo com sentimentalismo. Esses dias eu me peguei orando para Deus, falando: Deus, quantas vezes eu realmente chorei na tua presença? Quantas vezes eu realmente chorei ouvindo o louvor e era real? O quanto talvez eu tenha me enganado. Segundo lugar, um ídolo chamado escravos do eu. Existe um ídolo no nosso coração, que é o nosso eu. Olha, vou ser sincero para você. Enquanto tiver lugar apenas para você no seu coração, não haverá lugar para Deus. Por isso que Jesus fala: aquele que quiser me seguir, é essas coisas. Por isso que Jesus fala: é necessário que você nasça de novo. Porque dentro do seu coração, neste trono que está no seu coração, não há lugar para dois reis. Não há lugar para dois deuses. Por isso que a Bíblia fala: não é possível servir a dois senhores. Não pode sair água salgada de uma fonte doce. Mas nós colocamos dentro do nosso coração o ídolo chamado ego, o nosso ego. Só que, irmão, olha bem aqui para os meus olhos azuis. O Evangelho vai ferir o seu ego. Olha para a pessoa que está do teu lado. Fala assim: o Evangelho vai ferir o seu ego. Aliás, eu ouso dizer que o Evangelho vai destroçar o seu ego. Pessoas egocêntricas, pessoas arrogantes não entram no reino de Deus. Sabe como a Bíblia representa isso? O rico. A Bíblia fala: os ricos não herdarão o reino de Deus. Está falando que você não pode ter dinheiro? Está falando que você não pode ter uma boa condição? Está falando que você não pode fazer uma boa faculdade? Não. Está falando dos avarentos, dos arrogantes, dos egocêntricos, que é a maioria que nós somos. Esses dias, uma pessoa chegou para mim e falou assim: ei, eu não concordei com o que você falou. Meu ego na hora. Como não? Não tinha nada, Francisco. Depois, Jesus vem, né? É dele. É o devocional, alinhado na Bíblia, escrito assim: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Pegou isso? Fico correndo, irmão. Juro para você, liguei para a pessoa pedir perdão. Eu falei: cara, perdão. Perdão porque eu fui um idiota com você. Mas o que eu quero falar para você a respeito desse ídolo chamado ego não é somente sobre isso, mas é uma raiz profunda que é no nosso coração. Porque, irmão, enquanto o Evangelho aponta para você deixar tudo, enquanto o Evangelho aponta para que você abra mão de quem você é, o seu ego vai dizer: foque em você, cuide de você, você precisa ter uma saúde emocional. Ai, você precisa dar um tempo, porque senão. Conversa fiada, irmão.
mil pessoas aí, você está falando que alguém tocou, é lógico. Jesus disse não, mas alguém me tocou de forma diferente. Sabe o que havia de diferente naquela mulher? Todos estavam em busca do que Jesus podia oferecer para eles. Ela estava em busca do Filho de Deus. Se Jesus não curasse ela, irmão, aquela mulher, ela representa quem nós somos. Muitas vezes nós estamos andando no meio da multidão, no meio de uma multidão de sentimentos, no meio de uma multidão de palavras, no meio de uma multidão de situações. Mas se nós tocarmos apenas na ordem de Jesus, nós seremos curados. E muita gente hoje quer ser a multidão apenas. Poucos querem ser discípulos. Poucos querem ser apóstolos. Poucos querem ser íntimos. Entende? Existem os discípulos. Existem aqueles que Jesus envia. E existem os que são íntimos de Jesus. Quem você é? Quem você é nessa equação? Você é aquele que faz algo para a igreja? Você é aquele que serve algum ministério da igreja? Mas é a sua vida com Deus, e a sua intimidade com Deus, e o seu devocional. Eu quero te dizer, todas as vezes que você sobe no altar, todas as vezes que você fala, fica no som, todas as vezes que você fica na recepção, e você não tem uma vida de devocional, você é um hipócrita. E esse é o nosso problema, somos hipócritas. E sabe qual é o pior, irmão? Não chega arrependimento em nós. Ninguém vai saber. O que eu posso fazer por você, irmão? Eu não saber, não muda nada. O Rei dos Reis, aquele que é Deus, está dentro de você, está vendo. Você está construindo ídolos, querendo agradar ídolos, querendo fazer coisas e querendo levantar altares, mas aquele que é o Rei, o poderoso Deus, você não está adorando, não está se relacionando, porque existe alguém no seu coração e não é Deus, é o seu eu. Todas as vezes que a gente fica com alguém, a gente mostra quem está no nosso coração. Todas as vezes que a gente fala um palavrão, a gente mostra quem está no nosso coração. Todas as vezes que a gente permite na roda de amigos sair palavras e atitudes e falar mal de Deus e falar mal de não sei quem, e isso revela quem está no nosso coração. Só precisa gerar arrependimento em nós. O nosso eu vai nos levar para a porta larga. O nosso eu não quer o confronto. O nosso eu quer o conforto. O nosso eu não quer ser confrontado. O nosso eu não quer ser discípulo. O nosso eu não quer ser alinhado. O nosso eu quer apenas vir na igreja, sentar, bater um papo e ir embora. Até quando você vai fazer isso? Quantos sábados, quantos domingos da sua vida você vai gastar vindo neste lugar, ouvindo uma boa música, vendo uma galera legal e nada mudar no seu coração? Até quando? Até quando? Até quando? Deixa eu te explicar. Eu estou on fire, irmão. Deixa eu te explicar. Se não te transforma, não há nada em você. Se não está sendo transformado, você precisa orar e pedir: Deus, me transforma. Se você não tem prazer no devocional, se você não tem prazer em estar com os irmãos, se vir para a igreja é cansativo, se vir para a igreja é chato, existe um Deus no seu coração. E é você mesmo, o seu ego, a sua vontade. O Evangelho é um convite só: arrependa-se. Arrependa-se. E negue-se a si mesmo. Esse é o convite do Evangelho. Como eu disse, muitos querem o que Jesus pode dar, mas poucos querem o que Ele é. Porque as pessoas se relacionam com Cristo até o ponto que para ela dá. Sabe? Hoje é igual trocar de celular, sabe? Esse S572535 não dá mais para mim não. Vou pegar o S384927.
Vocês ainda me amam? Nossa. É uma pesada, né? Vivemos em busca, uma busca enorme do nosso próprio benefício e não para o bem. Feche seus olhos. Senhor, eu oro nesse momento, papai, de todo o inconformismo do meu coração. Eu não aceito, pai, essa realidade na nossa juventude. Eu não aceito, pai, na juventude do Brasil, pessoas egocêntricas, pessoas sentimentalistas. Pai, nós oramos hoje para que o Senhor nos mostre a verdade, que através do restante dessa palavra, Senhor, que o Senhor corte o nosso coração, que o Senhor rasgue o nosso coração, que o Senhor vire o nosso coração, para que possamos ser curados pela Tua palavra. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que possamos Te ver, em nome de Jesus. Paulo então chega ali e diz para eles que aquele que eles não conheciam era quem Paulo queria revelar. Paulo não estava falando de um Deus que ele sentia, ele estava falando de um Deus que ele acreditava. Você não vai ver em lugar nenhum, além da conversão de Paulo, na Bíblia, Paulo dizendo que sentiu Deus. Me mostra aonde você viu algum apóstolo de Cristo dizendo que sentiu Deus. Me mostra, irmão. O batismo do Espírito Santo, ele não sentiu Deus, ele foi possuído. Me mostra, irmão, alguém na Bíblia, dos discípulos de Jesus, no Novo Testamento, alguém falando assim: você precisa sentir Deus. Isso daí, irmão, é um pensamento demoníaco que há no nosso meio. Porque Deus, ele pode se apresentar para nós, pode se revelar para nós, mas não é do jeito que nós queremos. Não é quando nós queremos. Paulo não estava falando de um Deus que apenas havia sentido, ele estava falando de um Deus que havia mudado ele. Estamos falando de um homem que era perseguidor de cristãos, matava pessoas, que se transformou em um missionário, um apóstolo de Cristo. Ele foi transformado, irmão? Foi? Foi ou não foi, irmão? Ele era um cara que matava cristão, de repente ele era um pregador do cristianismo. Mudou ou não mudou? Mudou. Quero deixar dois conceitos para você. Jesus. Primeiro, aproveite a experiência, mas não viva pela experiência, viva pela fé. Irmão, a presença de Deus é privilégio. A presença de Deus, ela é pontual. Muitas das coisas que nós sentimos não é a presença de Deus, é a nossa emoção. Nós precisamos entender isso, precisamos discernir isso. Precisamos discernir isso. E um dos sinais disso é: eu venho para o culto, eu ouço a palavra, eu ouço o louvor, eu me derramo. Na minha casa eu não consigo fazer isso. Você não sente Deus, você sente o seu próprio eu. Mas quando você tiver a experiência de sentir Deus, de ser batizado por Deus, de ser tocado por Deus, aproveite a experiência. Peça para que a experiência transforme você, mas não viva pela experiência. Não fica dizendo: ai, quando Jesus me tocou, foi um dia maravilhoso. E agora? E agora o que você está fazendo então? O que você fez depois disso? Eu vim para a igreja. Irmão, acorda! Jesus não está na igreja. Jesus está dentro de você. Ele não está nessas paredes, irmão. Pode tocar à vontade, pode adorar à vontade a parede, não vai acontecer nada. Jesus não está na voz bonita, Jesus não está no louvor perfeito, no músico perfeito. Jesus está no quanto você está disposto a crer nele. As pessoas ficam: nosso louvor precisa ser perfeito, senão eu vou sentir a presença de Deus. Ah, seu gadareno! Isso que nós chamamos de louvor, nem louvor não é. Se você chegar aqui hoje, dobrar o seu joelho e orar, você está louvando a Deus.
Cristianismo não é um mar de rosas que te falaram. Não é fácil, é difícil, é dolorido, é desconfortável, mas é com Ele. Se nós não tivermos fé o suficiente para isso, nada vai mudar em nós. Vamos ser aquela multidão que vem, senta aqui no domingo, ouve a palavra, vai para casa e vive uma loteria, irmão. Loteria, se der certo, amém. Se Deus transformar, amém. Se não, vamos ver. Não, você não pode viver assim, não. Você tem que viver um propósito. Você tem que se entregar para que o propósito de Deus na sua vida se cumpra, mesmo que você não sinta. Uma frase que eu gosto muito, que é: quando se esgotar as forças, aí nós encontraremos a fé. Toda vez que você passar por uma situação que você não tiver mais forças, se prepare, porque é aí que você vai encontrar a fé. Quando você estiver passando por algo difícil, não peça forças a Deus, peça fé. Porque se você tiver força, você não vai depender de Deus. Se você tiver forças, você não vai dar glórias ao Senhor. Peça fé. Porque se Deus quiser aquela situação muda, mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. E você continua sendo cristão? Olha o que Paulo fala em Romanos 8, 38 e 39. Porque tenho convicção de que, presta atenção na lista, irmão, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você ouviu o que eu falei, irmão? Vou de novo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não vai ser a unha quebrada, não vai ser a pessoa que te rejeitou, não vai ser a palavra que não te agradou, nada disso vai te separar do amor de Jesus. Só que Paulo, ele estava falando de algo que ele vivia, não de algo que ele sentia. Eu quero sentir. Oh meu Deus, perdoa-nos, Senhor. Quem é que diz, Senhor, que nós somos dignos de sentir? Paulo está falando num nível, galera, num patamar tão alto em Deus, que é o patamar daqueles que são íntimos de Jesus. Porque Paulo estava importado com a missão de Deus para ele. Paulo estava importado com o que ele ia viver em Deus, não com o que ele iria sentir no processo. Eu sei, irmão, eu sei que às vezes é duro, eu sei que às vezes a gente se sente fraco, eu sei que às vezes a gente se sente triste, eu sei que às vezes a gente se frustra, eu sei que a gente se decepciona, eu sei que às vezes as coisas não são como nós queremos, eu sei que às vezes nosso coração desanima, mas se nada disso for tão importante, então nada vai te separar do amor de Deus. Se você não conseguir vencer esses níveis que você está vivendo na adolescência, você não vai conseguir viver o cristianismo. Deus está colocando dia após dia um desafio diante de você. Muitos estão andando para trás quando vê o desafio, muitos caem e ficam pelo chão, mas Ele está te colocando um desafio diante de você, para que você possa dizer: nada vai me separar do amor de Deus. Isso é fé. Isso é fé, irmão. Você consegue hoje dizer, mesmo que nada dê certo, mesmo que alguém que eu ame morra, mesmo que eu fique doente, mesmo que eu não ande mais, mesmo que eu perca tudo, mesmo que eu tenha depressão, mesmo que as pessoas me odeiem, mesmo que as pessoas me rejeitem, mesmo que eu não tenha dinheiro, mesmo que eu não tenha casa, mesmo que eu não tenha teto para morar, você pode dizer: nada vai me separar do amor de Deus.
Porque tem muito morador de rua que está aí ao redor, não tem nada, e crê mais em Deus, porque o nosso coração está aqui dentro desse tempo. Precisamos despertar para o nível de Deus. Precisamos despertar para o nível de transformação que Deus tem para nós. Não devemos mais viver pela experiência, não devemos mais viver pela nossa emoção, não devemos mais viver em busca dessas coisas que são momentâneas. Nós devemos buscar o amor eterno de Deus e quem Ele é. A minha relação, Senhor, com o Senhor não é o que o Senhor pode me dar. A minha relação com o Senhor não é o que o Senhor pode me oferecer. Eu não estou aqui diante do Senhor para pedir algo. Eu estou aqui diante do Senhor para te conhecer. E para que eu possa dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém. Só quem é íntimo pode dizer, eu sou de Cristo e Cristo é meu. Segundo lugar, para encerrar, viva pelo propósito do reino e não pelo seu benefício. Seja um homem sem face. Galera, eu aprendi um dia em uma pregação que falava sobre homens sem face. O que é isso? Homens que estão ganhando vidas para Jesus, implementando o reino de Deus, mas que ninguém sabe quem são. Homens que quando olham para eles, não vem o Caio, não vem o Pedro, não vem a Manuela, não vem o Gabriel, vem Jesus. Amém. Eu creio. E essa pregação marcou tanto meu coração, porque o propósito do reino é que eu anuncio a Deus que eu conheço para os que os desconhecem. O que Paulo faz, irmão? Paulo, ele fala claramente para eles: esse Deus que vocês levantaram aqui no altar e não conhecem, é esse Deus que eu vim anunciar para vocês. As pessoas estão aguardando ouvir sobre Deus. As pessoas lá fora estão mal, que estão vivendo uma vida ímpia, uma vida totalmente destruída. Elas estão aguardando você falar de Deus, anunciar o Cristo que você conhece. Elas estão aguardando isso. Romanos 8:39 fala, ou 8:19, desculpa, que o mundo aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Está aí, está escrito. O mundo está aguardando, irmão. Eles estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? E essa palavra, filhos, nesse texto no original do grego é huios, que significa filhos maduros. Aqui Deus não está falando de filhos imaturos, filhos nenezinhos na fé, que ainda não é desse filho que Jesus está falando. Aqui ele está falando do filho maduro, que nem a morte, nem a vida, nem as coisas que passaram, nem as coisas que virão. Ele está falando desse filho. Como que eu anuncio, irmão, esse Deus que eles não conhecem com a minha vida? Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa passagem é que quando eles olham para Paulo pregando, eles não perguntam o nome de Paulo. Eles perguntam: a quem você prega? Eles não querem saber se é o pastor A, se é o pastor B, se é o líder A, se é o levita B. Ele pergunta: a quem você prega? O mundo está dizendo: a quem você prega? A quem você prega, irmão? Quem está sendo revelado através de você? Quem está sendo revelado através de você? Eu quero dizer isso muito seriamente para você, porque isso não é brincadeira. Quem você está revelando? Quando você entra no metrô e entra um senhor para sentar no ônibus, você dá o seu lugar. Quando você vê uma senhora com sacolas pesadas, você ajuda. Quando você vê alguém que precisa atravessar a rua, você ajuda. Você já parou para perguntar para o seu vizinho
O viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo fala aqui em Filipenses 1:21 que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para ele, a vida já não tem tanta importância sem Jesus. Paulo ele abre mão da sua própria vida para que outros possam viver. A palavra só chegou até a gente por causa de Paulo. A palavra só chegou até a gente por causa de Paulo. E a palavra só vai chegar ao perdido por causa de você. Para mim, viver é lucro, Jesus. Para mim, viver é Cristo. O morrer é lucro, Paulo fala. Mas a gente está aí, muitas vezes, colocando vários deuses no nosso coração. Qual é o Deus da semana? Qual é o ídolo da sua semana hoje? Será que o ídolo da sua semana é o WhatsApp? Será que o ídolo da sua semana é o jogo? Será que o ídolo da sua semana é ganhar dinheiro? Será que o ídolo da sua semana é namorar? Será que o ídolo da sua semana é a série, é o anime? Será que o ídolo da sua semana é a escola? Não, né? Não é escola, não. A escola ninguém ia colocar dinheiro no lugar. Mas galera, a gente encerrar aqui, hoje nós precisamos identificar, presta atenção, amor, hoje nós precisamos identificar no nosso coração, galera, quem está tomando o trono de Deus, quem nós estamos colocando no trono de Deus. Fixe os seus pés.